Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Reciclagem Educacional. Eu sou o professor Rogério Basílio, diretor, fundador e professor de matemática aqui da Reciclagem. E hoje estou tendo a honra de receber o grande João Vitor. João, seja bem-vindo, meu querido. Como é que você tá, meu velho? Tô bem, animado aqui pros Enems que vão ter agora. Tá chegando a prova, mas só que aquela coisa, né, João? Você tá chegando aí pro Enem, mas só que você tá chegando relativamente mais tranquilo, não é verdade? Uhum. João, você poderia falar um pouquinho da sua história? Qual a sua idade? Quando você terminou o ensino médio e como tem sido a sua preparação? Porque a gente gosta sempre de compartilhar com o pessoal aí diversas formas de preparação, porque a gente acredita que não existe uma estratégia única e mágica, né? É necessário cada um se respeitar. E quando a gente vai conhecendo os perfis de algumas pessoas que alcançam os objetivos, né, a gente acaba inspirando outras pessoas. Então você poderia falar um pouquinho aí quando você terminou o ensino médio, há quanto tempo você está se preparando aí para o vestibular de medicina? Eu tenho 20 anos, terminei o ensino médio em 2020, quando eu tinha 17 anos. Aí, na verdade, em 2020, no meu terceiro ano, foi quando eu comecei a ter medicina como foco. Antes eu estudava, mas estudava em turmas voltadas para vestibulares militares. Então, os anos que eu passei em cursinho foi principalmente voltados para poder preencher as lacunas que eu tinha em humanas, biológicas e na redação, que não são tão cobradas, não importam tanto assim para os vestibulares, entendeu? E aí foi isso. Entendi. E me diz uma coisa, depois que você terminou o ensino médio, o que você fez? Você fez cursinho para a escola militar ou você começou a fazer cursinho para medicina? Não, no terceiro ano eu já estava fazendo foco para medicina. Terceiro ano foco já, pra né? medicina já. E aí você terminou o ensino médio, aí precisou fazer... Como é que foi seu primeiro ano de cursinho, assim? O que você estudou? O que você colocou como foco? Como é que foi sua preparação? Meu primeiro ano de cursinho eu comecei focado já em preencher minhas lacunas, né? Que era geografia, biologia, história e redação. Então você sempre teve mais facilidade com as exatas? Exatas eu sempre tive mais facilidade. E também era uma das coisas que era mais importantes para os vestibulares que eu pretendia fazer antes. Então, era avançado comparado a outras pessoas que estavam em cursinho, que nem eu, entendeu? Mas eu precisava muito de ajuda em biologia e em humanas. Porque, afinal de contas, foram 2 anos e meio que eu não tive o mesmo ensino que o resto das pessoas, entendeu? Entendi. Aí você precisou resgatar tudo, né? Foi. Eu acho interessante você colocar isso, porque é uma das coisas que nas conversas que eu tive aqui com outros alunos foi essa importância de você resgatar conteúdos que porventura você tenha lacuna. Eu já conversei com pessoas aqui que estavam com lacunas em matemática. No seu caso, a sua lacuna estava na área de humanas. E você conseguiu resgatar isso? Quando é que você percebeu? Em que momento você percebeu? Caramba, tô com um nível de conhecimento legal agora. Foi ano passado. Foi no meu segundo ano de cursinho. Porque no meu primeiro ano de cursinho, teve alguns motivos que me levaram a não focar tanto. E aí ano passado foi quando eu realmente passei aí com mais frequência para as aulas e a perguntar aos professores. Porque, assim, eu acho que principalmente as áreas de humanas, elas exigem mais leitura ou escuta. E eu não gosto muito de ler. Então, a minha forma de aprender sempre foi muito mais voltada para ouvir as aulas, perguntar durante as aulas. Aí depois, algum detalhe do que o professor falou, eu não entendi. Aí eu ia perguntar para ele depois, se eu tivesse com vergonha de falar na hora da aula, para interromper o fluxo. Era isso. Que massa ouvir isso, porque com certeza tem muitas pessoas que estão nos assistindo aí que se identificam com esse aspecto, com essa característica. E às vezes as pessoas ficam com um pouco de vergonha de fazer as perguntas, não é verdade? Uhum. É bem comum isso no cursinho, né? Nossa senhora, eu tô com vergonha, vai que acham que a minha pergunta é muito básica. Você tinha esse receio ou você chegava lá e mandava ver mesmo? Soltava as perguntas mesmo, sem medo de ser feliz? Eu tinha receio no começo, né? Mas foi perdido com o tempo. Porque eu não tinha outra forma assim mais... Assim, eu via que era a forma que mais funcionava pra mim. Então, eu precisava fazer aquilo.
E eu acho que muita gente precisa também, assim, e às vezes não faz por causa dessa vergonha mesmo, dessa timidez. Exato. E me diz uma coisa. Aqui na reciclagem educacional, você fez parte da turma especialização, né? E como é que foi a experiência na turma especialização? Assim, o que você percebeu de diferente? O que fez você optar por estudar nessa turma? E o que você percebeu que mais se destacava em relação às experiências anteriores que você teve com cursinhos pré-vestibulares? Quais foram os aspectos assim que te surpreenderam nessa turma? Foi simplesmente incrível. Eu já passei por um cursinho, 2 cursinhos, em que eram muitas pessoas de vários backgrounds diferentes, né? Várias histórias diferentes, níveis diferentes, na mesma sala. E até pessoas também que não fossem tão focadas quanto outras também. E isso tudo faz parte do ambiente que o estudante está, né? E o ambiente importa muito, entendeu? Tem gente que acredita que não, que importa só o que a pessoa quer fazer internamente e só. Mas o ambiente importa muito. E o principal fator do ambiente mesmo é as pessoas, né? Então estar perto de pessoas que estão no mesmo nível, que têm a mesma vontade e que além disso podem te ajudar, porque elas também estão num nível, pode estar melhor do que o seu em uma área e você pode estar melhor do que elas em outra. Vocês podem trocar informações, torna um ambiente mais motivador e acolhedor ao mesmo tempo, entendeu? Foi muito bom. Pô, que massa, você tocou num ponto aí que é meio raro normalmente em cursinho pré-vestibular, né? A gente pensar assim, vou estudar em uma turma de alto desempenho e nessa turma eu vou ter parceiros que vão me ajudar a crescer. Tradicionalmente falando, quando o assunto é cursinho pré-vestibular, é um pouco estranho isso, porque normalmente o cursinho é um ambiente de muita concorrência, né? E você não sentiu isso na especialização? Muita concorrência? Como é que foi? Ou você foi acolhida, a galera recebeu você e vocês foram se ajudando? Como é que foi essa experiência lá? Sinceramente, desde o início, as pessoas com quem eu me envolvi eram bem acolhedoras. Aí foi muito bom, foi realmente acolhedor. Mas deve ter pessoas que devem ter essa vontade de competitividade maior, assim, concorrência maior, que não vão estar dispostas a fazer isso. Mas a maioria das pessoas aqui são muito dispostas a ajudar todo mundo. Porque, tipo, melhor do que passar para uma universidade sozinho é passar com um colega, né? Assim, com um amigo. É por aí. Eu gosto de dizer sempre, a gente aprende muito mais ensinando do que aprendendo. Ou melhor, a gente aprende muito mais ensinando do que assistindo aula. Entendeu? E por isso que a gente gosta sempre de estimular o pessoal a realmente compartilhar. Eu costumo sempre dizer, quem está do teu lado não é teu concorrente. Quem está do teu lado é seu grande parceiro que vai te ajudar, vai ajudar você a conquistar o seu objetivo, que é a sua aprovação. E seguindo ainda nessa toada da turma, como é que foi? Você se adaptou legal com esse fato da turma começar um pouco mais tarde, ter alguns horários abertos ali? Já começa mais tarde a aula, né? E alguns dias da semana ainda não tem aula à tarde. Como é que você lidou com isso aí? Você achou um pouco estranho? Você ficou um pouco receoso? Será que isso dá certo? Como é que foi essa experiência? Foi perfeito pra mim, porque facilita muito mais a minha noite de sono, que eu tinha dificuldade nos outros anos. Porque acordar 6 horas é bem mais difícil do que acordar umas 7h30, 8 horas, que é o suficiente para poder vir para cá, chegar a tempo. E também, como também é perto mais horário de almoço, né? Todo mundo tá mais ativo também, né? Não fica todo mundo mais assim, para certo letárgico, né? Durante o comecinho. Já começa bem ativo as pessoas, por isso. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, João. Você, nesse seu gerenciamento de horários, você se identificou bastante. Como é que você separou o que era teoria, o que era exercício, quando que você faria prova, finais de semana? Como é que você gerenciou isso? Bem, teoria... Eu fazia teoria e exercício meio que junto. Era. Tipo, eu fazia exercício. Se eu via que o exercício que estava faltando era teoria, eu ia buscar a teoria do exercício. Entendeu? Especificamente isso. Aí também sempre a teoria eu buscava muito durante a aula, pela internet também, porque é mais focado. Eu gosto de ir direto ao ponto. E exercícios
Os exercícios que passavam aqui, os exercícios que tem também nos livros do SAIS são muito bons. A teoria também, mas como eu disse, eu gosto de ir bem direto ao ponto. O que também é bom, porque no SAIS, principalmente na área de exatas e de naturezas, que era um ponto que eu tinha que melhorar também, principalmente na área de biológicas, também é focado. É muito bem estruturado o material lá para você procurar. Não, eu tô com problema na parte de organelas celulares. Aí vou para lá. Mas eu vou para o livro que fala de organelas celulares. Mas também tenho certeza que tem algumas que eu já tô dominando. Então vou direto para a que eu tô precisando. E lá tá bem assim, bem feito. E as questões também lá são muito boas. Realmente lá são muito boas porque são questões que aumentam de nível ao longo das páginas, né? De forma gradativa. Exatamente. E me diz uma coisa. Como é que foi sua relação com simulados no decorrer do ano? Você fazia o simulado? Você corrigia? Você tinha algum tipo de projeto, de planejamento para um trabalho a ser feito com simulados? Para mim, os simulados foram as partes mais importantes, porque uma das coisas que eu precisei melhorar esse ano e acabei melhorando era somente entender a estratégia de prova certa. Então, o simulado foi essencial, porque eu fazia o simulado, mas eu via que no começo não tinha tempo para terminar tudo. Mas aí, até mesmo os professores, como você mesmo, deu pra gente estratégias sobre como fazer a prova de exatas, a prova de linguagens. Então, eu botando em prática, vi o que funcionava para mim. Particularmente a de humanas e de linguagens funcionou muito bem. E sempre que eu terminava o simulado, para mim o mais importante, um dos pontos mais importantes era, eu queria estar progredindo, entendeu? Progredindo a questão de nota. Se eu via que eu tirei 72 no último simulado, eu queria tirar a partir disso no próximo. Mas é claro que tinha provas que são mais difíceis do que outras. Então, o ranqueamento me ajudou a entender se eu estava indo bem ou não. Falar com meus colegas também, entendeu? E eu não me importava tanto de errar no simulado se fosse para tirar a dúvida que eu tinha. E isso era para isso acontecer também, eu tinha que corrigir o simulado depois, né? Aí as questões que eu errava, pelo menos aquelas que eu sabia que eu errei, sem ser por falta de interpretação, ou sem ser porque eu confundi isso com aquilo, ou marquei o item errado, as questões que eram realmente tipo conteúdo, eu ia buscar entender o conteúdo. Entendeu? João, você falou uma coisa aí que eu vou pedir para você repetir, porque eu gostei muito do que você falou. Você falou alguma coisa no sentido de não se incomodar quando você errava. Como que é isso? Explica melhor pra gente assim, esse negócio de não ficar triste com um erro que você cometia, porque normalmente a pessoa se frustra com o erro que ela comete, né? E você falou que você ficava feliz. Como é que funciona isso aí? Eu entendi que o erro ia ser inevitável. Então, eu ia tentar cometer erros melhores, né? Que eram os erros que fossem para contribuir para eu aprender, entendeu? Para não errar na próxima vez. Eu também tinha um pouco de... Não entendia isso antes, mas até com convívio que eu aprendi isso. Foi nesse ano que eu aprendi a entender que, tipo, esse erro pode ser bem utilizado, entendeu? Eu tenho que ressignificar ele. Foi até aqui que eu aprendi, nesse ano, que esse erro pode ser reutilizado, pode ser bem utilizado, pode ser ressignificado, né? Eu tenho que transformar o erro, que no começo é ruim saber que a gente erra, né? Porque, principalmente quando a gente tá nesse nível da turma de especialização, assim, um nível mais alto, a gente termina a prova geralmente achando que, a gente foi muito bem, vai errar no máximo 5, vai sempre acabar errando mais, né? E aí foi bom entender que, tipo, não, se eu errar essa questão, não tem tanto problema, porque eu tô só treinando, pra não errar no final. Bicho, eu gostei tanto do que você falou. Recentemente eu li um post no Instagram dizendo assim, mas me marcou muito, dizendo coisas como: não diga pro seu filho que ele aprende com os erros, porque ele não aprende com os erros, ele aprende corrigindo os seus erros. E é exatamente isso que você colocou em prática. E eu fico muito feliz mesmo. E me diz uma coisa, com todo esse processo daí, você já teve algumas conquistas já, né? Decorrente das provas que você já fez.
Onde é que você conseguiu já a sua aprovação, meu cara? Eu consegui aprovação pelo Enem do ano passado para medicina, pelo primeiro SISU, no medicina em Foz do Iguaçu, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, Paraná. E no meio do ano também, no SISU 2, eu consegui aprovação para medicina em outra federal, no Piauí. E também eu fiz outros vestibulares para poder treinar, né? E eu acabei passando também para SpaceX, também. Poxa, não estava sabendo, estou sabendo agora aqui a aprovação da SpaceX. Parabéns. Parabéns. E você também chegou a cursar ciência da computação no UNB, não foi isso? Sim, isso. Eu também botei minha nota do Enem para poder ter uma ideia de como é que é a área de tecnologia, né? Que também está em crescimento na UNB. Só que eu fui lá e não me identifiquei, preferi medicina. O negócio é a medicina mesmo, né? E tá certo. Eu costumo sempre dizer, é importante você se conhecer realmente, né? E me diz uma coisa, João, eu queria agora fazer uma pergunta especificamente a respeito da prova de matemática. Porque a prova de matemática ela é vista como um certo bicho-papão na prova do Enem. E a gente costuma sempre dizer que você precisa conhecer direitinho as regras do jogo e entender que você não precisa de todas as armas para lutar aquela batalha. Você precisa das armas adequadas. E você utilizou um conjunto de armas que resultou num resultado bem interessante, né? Você teve uma nota expressiva em matemática no Enem. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa nota e do que você fez, como é que você encarou a prova de matemática para alcançar esse resultado tão expressivo que você conseguiu. Então, eu tirei 959,60 em matemática no Enem 2022 e eu achei que para eu conseguir essa nota foi muito importante eu fazer as questões sem ter medo, né? Uma coisa que eu já desenvolvi ao longo do ensino médio, porque sempre tive uma boa base e eu acho que isso é importante para poder sair bem em matemática, porque matemática, já me usaram até essa analogia, matemática é como se fosse um prédio. Se a sua base estiver fraca, ele todo vai despencar. Não é como se fossem áreas que não dependem uma da outra. Então tem que ir sendo construído da base até o topo. Eu me emociono, sendo bem sincero, ouvir um aluno falando isso. Porque eu, como professor de matemática, é exatamente este o pensamento que eu tenho de matemática. E foi interessante você ter relatado que é uma base que você já tem adquirido com o tempo, né? Você adquiriu com o tempo. E eu costumo sempre dizer, a gente sabe, matemática tem uma fama de uma disciplina que tem um pouco mais de dificuldade para ser compreendida. No entanto, eu tenho uma convicção, se você pegar a base de forma consistente, você vai para qualquer lugar, né? E este seu relato, ele corrobora com esse discurso. Então eu agradeço a você por você estar compartilhando isso, porque é um pensamento que, assim, eu me identifico demais, João. E me diz uma coisa, o que você teria para falar para a galera que vai fazer a prova? No que diz respeito àquele momento de prova ali, como é que você se controla? Como é que você faz algum exercício de respiração, alguma meditação? Como é que você encara o momento de resolução de prova? Porque tem muita gente que fica nervosa e tudo. E eu costumo sempre dizer que é importante você ter um autocontrole apenas com um objetivo. Você deixar lá na prova o seu melhor. E às vezes esse nervosismo pode impedir, né, que nós deixemos o nosso melhor. Então, o que você teria para falar com a galera aí com relação à hora da prova mesmo? Sim. Honestamente, eu acho que eu não posso mentir, eu também sinto nervosismo, né? Acho que todo mundo que sente que depende dessa prova vai sentir nervosismo. Perfeito. Mas o lance é o controle, né? Como que você controlou? Quando acho que o controle vem, você tá bem preparado, não só de conteúdo, mas chegar bem para fazer a prova. Tem que saber que vai chegar no horário certo, ficar tranquilo na maior parte do tempo, porque a preocupação mesmo, né? Assim, o estresse mesmo tem que ser para resolver as questões.
antes disso vai atrapalhar o presente na hora que você está resolvendo a prova, e se preocupar depois não faz sentido. Então, é importante, eu acho, estar bem preparado, chegar lá bem, lembrar sempre, tipo, se chegar lá lembrando do que passou ao longo da preparação, saber, tipo, esse é o Enem 2023, mas o Enem 2022 eu já fiz, mesmo não sendo oficialmente, talvez para algumas pessoas, mas você fez simulados, deve ter feito questões sobre ele, e você sabe que dá para fazer. Então, é a experiência, né, que você vai adquirindo com né, as experiências que você vai vivenciando. Acho que a confiança vem da preparação, é isso. Perfeito, meu velho. João, é o seguinte, meu querido, eu desejo a você todo o sucesso do mundo, entendeu? Que você continue conquistando os seus objetivos, você vai fazer a prova aí mais uma vez, né? E eu costumo sempre dizer, é apenas mais um simulado que a gente vai fazer. Tudo bem, tem o nervosismo da prova, mas só que o importante é realmente ter essa consciência. E eu gosto sempre de dizer, ter a consciência de que a gente fez a nossa parte. Entendeu? Você se esforçou, você se dedicou e você também se dedicou, você também se esforçou. Então fica aqui o registro. Parabéns para você que se dedicou intensamente durante todo esse seu tempo de preparo. E agora, ó, é colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu no decorrer desse tempo todo de preparação e vamos fazer o nosso melhor, não é verdade? Parabéns, João. Muito obrigado pela presença, meu querido. Muito obrigado mesmo, viu, pela sua participação. Eu agradeço pelo apoio ao longo do ano e pela oportunidade, né? Tu posso estar ajudando outras pessoas e ajudando todo mundo que quer passar por isso, alcançar esse sonho, né? Vamos nessa, que o Enem, ó, né não? O Enem, ó, já era. Vamos nessa. Até a próxima, pessoal. Continue nos acompanhando aí no nosso podcast, que vem muito mais aí para vocês.